Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, estou recebendo o presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, Rei Perpétuo à Memória, né? Tá quase. Nós tínhamos o padre, agora nós temos o professor Adilson César há muitos anos, com muitas conquistas, com muita preservação de história da nossa cidade de Sorocaba. E estávamos com saudade já, professor Adilson, um prazer tê-lo aqui. Pôs o microfone um pouco mais para perto. E Sorocaba completando mais um ano. Como é que o senhor sente essa Sorocaba neste ano, na história, essa Sorocaba de Baltazar Fernandes? Bom, primeiro, caros telespectadores, também, né? Também internautas. Também, e nossos cumprimentos, um dia excelente que é este 15 de agosto, exatamente em função de que escolhemos ele para ser a data da fundação da nossa cidade. Eu vou interrompê-lo porque é o seguinte, quando o senhor fala desta data, me parece que no governo do senhor José Crespo Gonzalez, pai do ex-prefeito José Crespo, José Antônio Caldini Crespo, houve uma alteração de data de março, e essa é uma data escolhida, não seria uma data original. Existe data original, data escolhida, hoje é dia de Jundiaí, também dia 15, uma série de cidades na região fazendo aniversário mais ou menos nessa época. O que aconteceu, professor? Bem, vamos dizer o seguinte, a única data realmente documentada, e história é feita à base de documentos, a documentada é 3 de março de 1661, quando a povoação de Sorocaba foi elevada à condição de vila. Na época, a palavra vila significava praticamente o equivalente à cidade hoje. Tinha a sua câmara e a partir dessa câmara é que se administrava a cidade. Portanto, antes de 1661, ou seja, o 3 de março, existia a povoação. Então, o que se procurou foi fazer uma distinção entre a data de fundação da data de elevação à povoação à condição de vila. Só que não temos documentação a esse respeito. Em 1954, a euforia por causa das comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo, isso repercutiu aqui entre nós. E o Monsenhor Castanho, o Aloísio de Almeida, ficou eufórico nesse momento e reuniu um grupo de pessoas que escreviam sobre história, jornalistas, historiadores e várias outras personalidades que se interessavam para isso, para montar o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba. Este foi fundado a 3 de março de 1954. Quer dizer, veja, buscando a origem da data provável anterior, mas com a única data que se tinha certeza. Posteriormente, aí você citou o prefeito Dr. José Crespo Gonzalez. O Dr. José Crespo Gonzalez era primeiro vice-presidente do Instituto Histórico. E verificando, fazendo... Uma grande figura, né? Vamos aqui fazer abrir um parêntese, o doutor José Crespo foi uma figura importante para Sorocaba como diretor financeiro na época do Panunzio, depois enquanto prefeito, foi uma figura honesta, proba, importante. Excepcional. E também tinha esse viés intelectual dele muito importante. Ele fez todo um levantamento sobre a fundação de Sorocaba e concluiu, conjuntamente com outros, de que Sorocaba não foi a primeira vila da nossa região ou primeira povoação. Quem foi? Foi Nossa Senhora do Montserrat. Aonde é isso? Aonde é isso, nós vamos Montserrat? Nas fraldas aqui do Morro Araçoiaba da Serra. Perfeito. Porque em 1589, mais ou menos, Afonso Sardinha veio e descobriu vestígios de ouro nessa região, embora o minério realmente existente é o ferro.
Perfeito. Mas tinha algumas pepitas, uma coisa ou outra. Então ele começou ali a fazer escavação, construiu alguns fornos catalões, que é o mais rústico, para a produção de ferro. Perfeito. Mas logo posteriormente, um dos nossos governadores gerais veio até essa região, se entusiasmou, porque ele achou que também tinha ouro na região, e levou a povoação à condição de vila. E deu o nome de Vila de Nossa Senhora de Montserrat. Nossa. Araçoiaba da Serra. Ou Iperó. Mais pro lado de Ipanema. É Araçoiaba da Serra, mais pro lado de Ipanema. Bom, toda vez que há uma situação dessa, a parte da legislação portuguesa limitava a distâncias específicas para existir outras vilas. Outras vilas. Só que a vila de Nossa Senhora de Montserrat percebeu que não tinha o ouro que eles queriam. E aí acabou. Acabou. Mas o ferro continuou, né? Exato. O pai do Vanhagem foi... Só que isso só no século XIX. Nossa. Olha, nós estamos 1500, século XVI. Século XIX é que vai ocorrer isso daí. Bom, o pessoal começou a migrar, a largar o aspecto da mineração e ir a uma região mais próxima, chamada Itavuvu. Que é Sorocaba. Não. Não? Não, Itavuvu é Itavuvu. Hoje é, né? É Sorocaba. Hoje é Sorocaba. Lá no final, passando Ana Paula Eleutério, lá o Pelourinho que tá lá. Ali naquele local, eles começaram a construir. Foram pro lado da agricultura. Só que cresceu mais do que a antiga povoação. Eles pediram a transferência da povoação da vila de Nossa Senhora de Montserrat para a nova vila, que foi dado o nome ao rei Felipe, São Felipe, porque já estava aquela conjunção Espanha e Portugal juntos. Então, e aí foi em frente. Nós temos as incursões dos nossos bandeirantes do Sul, no Guairá, Onde entra Baltazar Fernandes nessa história toda? Pois é, aí que eu estou depois, dizendo. então? O Baltazar Fernandes entra depois de tudo isso. Eu achei que ele tinha chegado antes. Não, o Baltazar Fernandes sai de Santana de Parnaíba e avança para o Sul. Ele é um dos conquistadores daquelas missões. Por que atacar as missões? Ataca-se as missões que estão sob controle dos jesuítas para pegar o indígena que estava cativo dos jesuítas. Porque era mais fácil, porque os jesuítas já haviam domesticado. Perfeito. Então eles destroem essas coisas. Só que o Baltazar Fernandes fica no Guairá, casa-se inclusive por lá e permanece. Posteriormente, ele resolve retornar para a cidade dele. Lembre que eu falei, a cidade dele é Santana de Parnaíba. Por que Santana de Parnaíba? Porque havia uma rixa entre São Paulo e Santana de Parnaíba. São Paulo cresceu um pouquinho mais só, né? São Paulo cresceu naquela ocasião por causa dos jesuítas, era missão jesuíta. E os bandeirantes contra os jesuítas criaram Santana de Parnaíba. Então ali havia uma rivalidade muito grande, inclusive entre os próprios brancos, vamos dizer assim. Perfeito. E por que ele decide vir para Sorocaba? E daí ele constrói aqui que bairro que é aqui embaixo? Jardim Emília, né? Que é a residência dele, né? Vamos lá, pode continuar. O que acontece? Ele era um dos filhos do fundador de Santana de Parnaíba. Aí começam a repartir as chamadas sesmarias, que é a porção de terra. Entrega-se para um irmão dele, Itu. E o irmão vai e funda Itu. E ele ficou, naquele momento, sem nada. Para onde, né? Vou para onde? E deram para ele a sesmaria, que compreendia exatamente a área de próxima a Itavuvu até a área aqui próxima a Votorantim, que vai ser de outro bandeirante. Perfeito. Então, é o local dele. Então ele vem para cá e pensa em colocar a casa dele.
Só que ele não quer só a casa, porque ele percebeu que aqueles que ficavam na memória eram os fundadores das vilas, das povoações, e não simplesmente o bandeirante. Então ele divide a área que ele compreendia. Logo após a travessia de um grande rio a oeste de São Paulo. E a travessia aonde? Aonde parava a correnteza forte do rio e começava ao alagadiço. Ali ele constrói uma ponte. É a primeira grande ponte a oeste de São Paulo. Vocês perguntam, poxa, mas nós passamos lá, que grande ponte. Se vocês perceberem aonde está a ponte era daquele tamanho. Porque qual aonde ponte é? A principal, da Rua 15. Ah, Francisco de Losso. Exato. Aquela é a primeira ponte. Não, evidentemente essa pessoalmente. Mas claro. No local tinha outra, a primeira. É a primeira. E repare que nós temos a Avenida Marginal que sim. passa por baixo. Ali era rio. Parque dos Bichos que eles até tinham, né? Não, sim, mas ali era rio. Ali era tudo rio. Região de Várzea e rio. Rio, e ali tinha correnteza, que mais abaixo, aonde está o Parque das Águas, a Jusante, aí sim era tranquilidade, mas não dava para atravessar por causa do charco. Entendi. E antes a correnteza. Então ali era o melhor local de travessia. Então ele pega aquilo ali, faz a travessia principal por ali, e naquela colina, ele usa aquela colina. Que é ali a praça de Brigadeiro Tobias. Brigadeiro Tobias. Canhão, Praça do Canhão. Até onde estamos o Mosteiro de São Bento. Ali aquele local é específico. Ali ele faz um traçado do Rio Supiriri até aqui praticamente o Lajeado. Votorantim. Então já joga. Não, Votorantim não. O Lajeado ali em Sorocaba. Que está aquela avenida que vai. Agora. É hora que foi, depois eu lembro. Pois é, aquele córrego que temos que quando sai da Marginal, você entra em direção ao Campolim, aquele córrego. É ali que ele vai construir a casa grande dele. Olha o João de Camargo ali, né? Por que razão que ele constrói a casa grande dele ali? Porque é no Jardim Sandra ou um pouco mais acima? Eu acho que é abaixo, é a Jusante, a próxima, aonde tem a antiga Comendador Pereira Inácio. Pereira Inácio, é o cruzamento da Pereira Inácio com com a Washington Luiz. Washington Luiz. Washington Luiz, exatamente. Naquele cruzamento, você pode reparar que até hoje, embora pouca água, a água é rápida. Então ali ele monta um moinho. E a casa grande dele é ali. Sim. Ele constrói a casa grande dele ali. Então, veja. Quase proximamente o Leonor Mendes de Barros, Washington Luiz e Pereira Inácio, né? Pereira Inácio. Ele entregou para os beneditinos a igreja de São Bento, né? Mais da metade do que seria a cidade. Naquela época não tinham noção do crescimento possível, né? E a outra parte ficou entre o Mosteiro de São Bento até o Rio Sorocaba, o lugar para construir a cidade. A povoação dele. Ele deu início a essa povoação. Ele estava interessado. Agora, era a povoação subordinada a São Felipe, ou seja, o príncipe, o rei da Espanha. Mas a povoação São Felipe, aquela segunda que eu falei antes. Itavuvu. Perfeito. Que era a sede. Itavuvu. Agora, o que nós temos que ponderar? Aí, duas coisas. Interessante. Beneditinos. Por que beneditinos? É a terceira beneditino só em São Paulo. São Vicente, São Paulo, Sorocaba. Ou mais precisamente, essa a razão. Por que não jesuítas? Primeiro porque ele é de Santana de Parnaíba, ele é contrário aos jesuítas, roubam os índios dos jesuítas ou lutam contra os jesuítas. Né? Mão de obra, exatamente. Mão de obra. Essa é uma característica básica.
Outra característica, em 1640 houve a aclamação de Amador Bueno em São Paulo. Ele se posicionou com o grupo a favor de Amador Bueno. Quer dizer, poderia haver um revanchismo por parte dos portugueses, então precisavam se distanciar e se prevenir. Então ele está aqui, distante de São Paulo, com capacidade para saber o que está acontecendo na cidade de São Paulo e sob proteção dos beneditinos. Porque os beneditinos defenderam Amador Bueno e Professor, nós vamos continuar em um instante, nós vamos um rápido intervalo comercial. Quero tomar um café com a professora Doroteia. Doroteia Senger César, que é uma grande parceira de vida do professor Adilson e é a primeira dama do nosso Instituto Histórico e Genealógico de Sorocaba. Professora, diretora, aposentada já há algum tempo, agora está titular de avó e acompanhar o professor Adilson no Instituto Histórico. Não param de trabalhar esses dois como voluntários. Então eu quero tomar um café com o professor Adilson, professora Doroteia, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Eu nasci, eu cresci, eu vivi. E tudo isso começou aqui. Quando conto a minha história, consigo me lembrar dos cheiros, sensações, sorrisos e do colo que tantas vezes me acolheu. Das canções em roda, de perceber a textura das folhas, o colorido das tintas, a forma das coisas. Eu me lembro do primeiro presente que eu fiz para minha família e de como eu ficava ansiosa para chegar em casa e contar tudo que eu aprendi, tudo que conheci e como aquilo era fantástico. Eu me lembro do frio na barriga a cada apresentação. Foi aqui onde pude praticar meus princípios e a me entender como um agente importante na sociedade, no meio ambiente, e que podemos ser cada dia melhores para nós mesmos, para o outro e para o planeta Terra. Eu brinquei, cantei, toquei, joguei. Fiz amigos, conheci lugares e pratiquei esportes que eu nem imaginaria praticar. Aprendi que não existem conquistas sem esforço, persistência, sem dedicação. Mas tudo que eu vivi me preparou para elas. Esse é apenas o começo da jornada, e com certeza ela está sendo incrível. A Rádio Jovem Pan Sorocaba apresenta a você, empresário e investidor de toda a região metropolitana, a melhor grade de conteúdo e entretenimento do Brasil. 6 horas, Jornal da Manhã, edição nacional. As primeiras notícias do dia com a maior rede de rádios do país. 7 horas, Jornal da Manhã, edição local. Notícias, entrevistas e prestação de serviço com a credibilidade e tradição de 33 anos do Sistema Ipanema de Comunicação. 10 horas, Jovem Pan Morning Show. Informação e entretenimento.
Meio-dia tem o Pânico. Os principais assuntos do Brasil e do mundo sendo abordados com irreverência e responsabilidade. 5 da tarde, Jurassic Pan, flashback, interatividade, informação do trânsito e muitos prêmios com a Pan Sorocaba. E às 6 da tarde é hora de colocar os pingos nos is. A análise dos principais assuntos do dia com uma equipe de jornalistas e comentaristas do sistema Jovem Pan Sat. Temos ainda as 7 melhores, uma atrás da outra, Planeta DJ e muito mais. A Jovem Pan tem também. Informação, notícia, Rádio Jovem Pan. 8h11, eu repito, 11h e agora 12, virou minutos. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de Premodiza Pré-Moldados e Serviplan. Você quer um plano? A Serviplan Saúde tem todos. Muito bem, nós estamos aqui com o professor Adilson César. Antes nós teremos agora a nossa querida Alana Damasceno com mais informações e já continuamos falando do aniversário de Sorocaba com o professor e historiador Adilson César, que é também presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico da nossa cidade. Vamos lá, Pedro. 7h12, 8h12. Notas de falecimento. Patrocínio Ocel. Conheça uma nova Ocel, moderna e renovada para acolher sua história. Novas instalações, salas especiais, cerimônias personalizadas. Faleceu Maria Eugênia Constantina Machado, aos 74 anos de idade. Seu velório ocorre na Ocel Central. Seu corpo será sepultado na cidade de Capela do Alto, no cemitério municipal, à 1h da tarde. Nenci Tereza Prestes faleceu aos 82 anos. Seu velório ocorre na Ocel Vila Assis. Seu corpo será sepultado em Sorocaba, no cemitério Consolação, 1h da tarde. Faleceu Maria Celina Cerezo Chiama, aos 70 anos. Sua cerimônia de despedida ocorre na Ocel Vila Assis. Seu corpo será sepultado em Sorocaba, no cemitério Pax, às 9h30 da manhã. Leontina de Farias Pereira faleceu aos 76 anos de idade. Seu velório ocorre na Ocel Vila Assis. Seu corpo será sepultado na cidade de Sorocaba, no cemitério Santo Antônio, às 9h da manhã. Faleceu Neide Sanches de Oliveira, aos 66 anos. Sua cerimônia de despedida ocorre na Ocel Vila Assis. Seu corpo será sepultado na cidade de Sorocaba, no cemitério Santo Antônio, às 13h30 da tarde. Valdemir Pravata faleceu aos 85 anos. Seu velório acontece no cemitério Pax. Seu corpo será sepultado na cidade de Sorocaba, no cemitério Pax, às 5h da tarde. Eclair José Rodrigues dos Santos faleceu aos 68 anos. Seu velório ocorre na Ocel Central. Seu sepultamento acontece na cidade de Sorocaba, no cemitério Santo Antônio, às 2h30 da tarde. Mildred Jesus Silva faleceu aos 74 anos de idade. Seu velório ocorre na Ocel Central. Seu sepultamento ocorre na cidade de Sorocaba, no cemitério Memorial Park, às 2h da tarde. Notas de falecimento. Patrocínio Ocel. Conheça uma nova Ocel, moderna e renovada para acolher sua história. Novas instalações, salas especiais, cerimônias personalizadas. E agora, economia. Oferecimento de Apter. Vamos falar de economia com Samidana, Sistema Jovem Pan Sat. Na semana encerrada na sexta-feira, o Ibovespa teve um bom desempenho. O índice subiu 5,45% no acumulado dos 5 dias. E mais uma vez ficou à frente das bolsas americanas, que costumam servir de referência por aqui. Por lá, SP500, das 500 maiores empresas, Nasdaq, das ações de tecnologia, e Dow Jones, índice da Bolsa de Nova York, também oscilaram positivamente muito próximos, entre 2,69% e 2,99%. No caso americano, muito em função de expectativas mais positivas para a inflação e os juros, que levam a um risco menor que a economia americana entre em recessão. E por aqui, além da percepção que o momento é favorável para a economia brasileira, o que deu impulso às ações voltadas para o mercado local, exportadoras também subiram, apostando que a inflação global ainda vai longe e assim beneficiando o setor. Não faltam previsões e percepções de que chegou a hora do Brasil. E esse cenário otimista começa a ser testado
pela campanha eleitoral mais acirrada dos últimos anos. Na terça-feira começa a propaganda eleitoral no rádio e na TV, dando um pontapé inicial para uma temporada de promessas que devem se acumular quanto mais a disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e Lula for no detalhe. E é aí que mora o perigo para as contas públicas e também para o combate à inflação, já que os dois candidatos prometem elevar gastos no ano que vem. Segundo o próprio Banco Central, o risco fiscal é o principal fator que ameaça o combate à alta de preços por aqui. Aumenta também o risco de interferência na Petrobras se a cotação do petróleo voltar a subir, pressionando o preço dos combustíveis. Ou seja, será um teste de nervos para os investidores. Diria que é uma semana curta, mas já começamos não só a levar em conta os indicadores, como também a disputa eleitoral. Boa semana a todos e bons investimentos. Economia. Patrocínio. Apter. As melhores soluções para a sua empresa. Acesse apter.com.br e saiba mais. Carvas e GRM apresentam AIA Boa Vista. Opções de plantas de 116 e 151 metros quadrados com depósito privativo. Acesse aiaboavista.com.br e saiba mais. Informação, opinião, credibilidade. Jovem Pan, a rádio do Brasil. 8h17. Eu tenho aqui nos nossos estúdios o professor Adilson César. Mas antes eu vou dizer o seguinte: a Lutz Radioterapia tem alta tecnologia, acreditada com o selo de excelência da ONA. Lutz Radioterapia, evoluindo sempre. E obviamente eu estou aqui com a figura sensacional, professor Adilson César, presidente do Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Sorocaba, com a primeira-dama também do Instituto, a querida Doroteia Senja César, que é uma figura muito querida, conhecida na cidade, conhecida por ser César e por ser Senger. Ela tem tudo. É família tradicional. É quando Sorocaba acabava ali no Cemitério da Saudade, basicamente. Nós somos dessa época de Sorocaba, né? A gente se conhecia mais. Hoje a gente não conhece mais as pessoas. A cidade, que bom, recebeu gente de fora que ajudou a impulsionar o que hoje é Sorocaba, né? Sorocaba é uma cidade aberta e acolhedora. Professor Adilson César, estávamos falando do Baltazar Fernandes e detalhes. Como é que é a figura? Ele casou, teve filhos, durante o Império, quando é que se dissolve o poder dele em Sorocaba como fundador? Desenhe um pouco isso pra gente, professor. Veja, não é tão fácil assim, porque, em primeiro lugar, é questão de época, é questão de costumes. Ele sai de Santana de Parnaíba, vai se instalar no Guairá, e aonde ele permanece, aonde ele aonde ele se casa e tem filhos. Depois ele retorna de lá para Santana de Parnaíba para depois vir fundar a futura cidade de Sorocaba. Ele tinha quantos anos, mais ou menos, à época? Acredito eu que lá por volta dos seus 60 anos, mais ou menos. Ele já era sexagenário. Já era sexagenário. Aí ele constrói a casa grande dele aqui, onde ele terá outra esposa e outros filhos. É uma família tradicional, ele tem outra esposa. Tem outra esposa. E aquela outra ficou? A outra havia falecido por lá. Então faleceu por exato. Lá. Então ele teve o segundo casamento. Teve o equivalente a um segundo casamento. E filhos também. Mas depois dividiram Sorocaba, esses filhos, ou não? Como é que ficou essa história? Veja, alguns permanecem, outros vão embora através das bandeiras. Lembra que Sorocaba foi um centro bandeirante de primeira excelência também. Cuiabá, por exemplo, é a cidade filha de Sorocaba, que é a capital do Mato Grosso. Pois é, então, só imaginarmos essas distâncias e tudo mais. E a participação. Sem estrada, sem nada, ia lombo de burro. Não, veja um pouquinho, não é bem assim sem estrada. Veja que São Paulo, geograficamente, é um estado diferente dos demais. Porque é o único dele que temos um grande rio que corre para o interior. Outros rios correm, mas não são bem assim. Mas para o interior, é o rio Tietê, que serve
vamos dizer, de caminho para as canoas. E aonde não há o rio, ou há dificuldade, como cascatas e tudo mais, existem caminhos indígenas, que é o Peabiru, que ninguém sabe exatamente até hoje quem construiu esses caminhos. Esses caminhos permanecem até hoje em alguns trechos inalterados, sem asfalto, sem nada. São pedras e uma gramínea. Essa gramínea cresce e não deixa mais nada crescer naquele lugar e não aumenta o tamanho. Perfeito. E tem 1 metro e pouco de tamanho. E então eles os rios mudaram toda a história do Brasil em função de ser o grande caminho à navegação, né? De navegação. Então, quando Martim Afonso escolhe São Vicente para instalar, por que razão ele escolheu São Vicente? Veja, não seria mais simples e mais direto uma região mais próxima de Portugal para haver a comunicação? Isso. Então seria o nosso Nordeste. Só que todos os rios do nosso Nordeste correm para o mar, ao contrário. Você tem que fazer esforço para penetrar. Subir, não, exatamente. Para penetrar. E aqui, ele desce para o sul, é isso? Ele desce para o sul. Primeiro porque o interesse seria chegar o mais próximo possível do Rio da Prata. Não podia chegar muito por causa do Tratado de Tordesilhas que existia. Com a Espanha, né? Exato. E fixando-se em São Vicente, ele estava seguro, protegido por causa da própria estrutura geográfica, e havia o caminho indígena, desses caminhos, que é o Peabiru, que dava acesso à serra. E chegando serra acima, São Paulo. Eu já até andei com aquela caminho. Ele está dentro do Brasil. Serra do Mar, né? Que você pode fazer a pé hoje. Tem turismo para isso. Tem as pedras mais antigas, estão lá ainda conservadas. Exatamente, que é o Peabiru. Então, chegando em São Paulo, na região onde funda São Paulo, primeiro é Santo André da Borda do Campo, que ninguém sabe exatamente em que lugar ficava. Não é o atual Santo André. Sei. Então, mas tudo bem. Lá tá em São Paulo. De São Paulo ele tem acesso ao Tietê. Acesso ao Tietê ele vai estar no Paraná já. E a força dos beneditinos em Sorocaba, a religião, como é que tudo isso funcionava à época? Bem, então a força dos beneditinos aqui, em primeiro lugar, foi de proteger a cidade de um possível revanchismo por parte dos portugueses. Mas como proteger? Pela fé, pelo diálogo? Pela fé, pelo diálogo, e porque os beneditinos foram aqueles que acolheram Amador Bueno para não romper com Portugal. Perfeito. Então, esta foi a imagem específica. Quer dizer que a política também já existia na igreja naquela época, né? É um ato político, né? Sem dúvida alguma. Um ato político direto e vinculado ao governo. E o jesuíta tinha toda a aproximação maior, embora estivesse com os portugueses, dos espanhóis. A companhia formada pelos espanhóis. Bom, enfim, temos desculpe, você... Eu perguntava da força dos beneditinos, da importância deles. Exatamente. Não só essa questão de barreira para evitar um conflito, mas também a participação deles, até porque viviam muitos no claustro, né? Então, assim, não saíam. Não tinha essa... Não, eles tinham um acesso maior. E aí preservavam. Só que Sorocaba começa a crescer. E veja, ela está limitada pelo rio, onde tem a ponte, em um rio grande, difícil. Que é a Ponte Francisco de Losso. A Ponte Francisco. Hoje Francisco de Losso era o único lugar específico bom para passar. Acima, Corredeiras. Abaixo, o Pantanal. Então, era ali aquela saída. Então, a cidade cresce naquele miolo. Entre o Mosteiro de São Bento, o que acontece? A população de Sorocaba começa a crescer e começa a invadir a terra dos beneditinos. Então, existe um rompimento, embora aí eu já esteja avançando nos anos, né? Um rompimento entre a povoação de Sorocaba e os beneditinos. E aí Baltazar nem ele conseguia segurar essa invasão nos terrenos beneditinos. Não conseguiu mais segurar. Aí ele vem falecer também, aí a coisa então piora, no sentido de que os beneditinos abandonam Sorocaba. E vão embora? Vão embora.
quase um século e pouco, nós ficamos sem os beneditinos. A igreja permanece tudo direitinho, mas sem os beneditinos. Eu tenho publicado todo esse documento específico num livro, numa revista da Uniso, que na época ainda não era Uniso, era a Faculdade de Filosofia. Eu copiei todo, transcrevi o documento do abandono dos beneditinos e tudo mais. E eles voltam pelas mãos de quem? Porque até hoje os beneditinos têm ali no Largo do Fórum Velho, tem propriedades ali, né? Sobrou muito pouco. Tem alguns prédios na cidade, né? Perfeitamente. Então, mas porque acabaram aceitando a invasão que nós fizemos. Mas se fosse traçar uma linha reta da frente do São Bento até o Rio Supiriri, dali para cima, tudo aquilo era terra dos beneditinos. Então, aquilo tudo teoricamente foi, naquela época não, mas hoje teoricamente era. Além linha seria? Se a gente for pegar... Não atravessa a linha, até o Supiriri. O Supiriri. Onde é o antigo o Peladão do Scarpa, porque muita gente não sabe, mas onde é o shopping Sorocaba. Exato, onde é o shopping Sorocaba. Dali para adiante era terra de ninguém, ou estava em algum outro nome que nós não sabemos exatamente, mas os demais para cima, em direção ao mosteiro, era tudo dos beneditinos. Agora, professor, a gente percebe um crescimento aqui já se passaram mais de 20 anos do primeiro governo do prefeito Renato Amari, né? Sim. Sorocaba cresce, hoje tem basicamente 40% do teu eleitorado, da população vivendo na zona norte, né? Que vai dar lá no Pelourinho, passado Ana Paula Eleutério, vai dar aonde a cidade teria sido fundada, nas circunstâncias das quais o senhor falou, né? Ainda não era Sorocaba, mas depois já anexado, tudo faz sentido estar junto. Sorocaba demorou para crescer, né? Nós tivemos, eu acho que em 30 anos nós efetivamente mudamos totalmente o perfil da cidade. Eu sempre coloco o ex-prefeito Renato Amari como um divisor de águas do próprio crescimento daquela região da cidade, né? Sim, para a história contemporânea, você tem toda a razão. Mas para a história de Sorocaba, não. Não, porque, veja, se nós percebemos que em 1842 nós reunimos uma força e saímos daqui para atacar São Paulo, a cidade de São Paulo. E chegamos até o Alto do Pirajussara, ou seja, quase na confluência entre o Rio Pinheiros e o Rio Tietê. Só não avançamos mais porque bancamos bobeira. Mas senão nós teríamos ocupado a capital. Seria possível isso no dia de hoje, por exemplo? Jamais. Não tem nem imaginação, não é verdade? É verdade. Então, e como é que nós tínhamos força naquela ocasião de reunir as vilas aqui e partir com uma tropa para São Paulo para fazer isso? Porque nós tínhamos uma pujança muito grande. E no século XIX, esse século, nós tivemos um crescimento. Por causa da fabuloso. Feira de Moares ou não? Por que a gente tinha tanta força? A força, veja, primeiro lugar, Sorocaba está numa posição estratégica. Ou seja, daqui nós temos acesso com facilidade via São Paulo, que é o caminho natural para o litoral. Sim. E temos depois, posteriormente, feito por Barilasque, que é via Mairinque, também o acesso ao litoral. Só que você vem para o final do século XIX, começo do XX. Já ao sul, em 1732, é concluído o caminho das tropas. Então nós temos também um caminho interno que liga o sul até aqui. E facilidades para que outros venham de outras regiões a Sorocaba. É por isso que Sorocaba é o centro do tropeirismo. Professor, eu gostaria de falar sobre Mateus Mailassi, que eu acho que é uma página importante. Eu queria falar de alguns cidadãos da história que foram muito importantes para Sorocaba. Vanhagem, né? Van Hagen, o Vanhagem, o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar,
né? Foi o primeiro governador da província, né? Governador da província, quer dizer, era o governador. O sorocabano foi o único, né? Até hoje não tivemos nenhum. Fleury de Porto Feliz, não é de Sorocaba. Não é de Sorocaba. Então, exato. de Sorocaba não tivemos, mas eu quero falar a respeito desses cidadãos importantes de Sorocaba, logo após este próximo intervalo comercial. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Já ouviu falar da Trelibras? Somos uma empresa especializada na fabricação de treliças e malhas, atuando há mais de 10 anos em Sorocaba. Garantimos o melhor preço. Atendemos toda a região. Venha nos conhecer. Peça seu orçamento. WhatsApp 15 3222 2908. 3222 2908. Trelibras, da nossa empresa para a sua casa. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. Sua empresa possui um planejamento tributário eficiente? Os impostos estão sufocando o seu negócio? Então, conte com a expertise da Apter. Os melhores especialistas assessorando a sua empresa na gestão dos impostos. Minimize seus riscos e amplie suas possibilidades de redução da carga tributária. Apter, especialistas em consultoria tributária. Acesse apter.com.br e saiba mais. Apter, as melhores soluções para sua empresa. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira chuvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista. Olha, o engavetamento, colisão traseira aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Patrocínio Adonai Distribuidora de Alimentos, Trabit, Baterias Líder, Honda Dream Japauto. É sinal verde no trânsito. Na ANEP oferecemos o curso de formação e pós-graduação em psicanálise. Ele é adequado para toda e qualquer pessoa que busque uma nova profissão, uma ferramenta de trabalho onde você já atua e também um processo de autoconhecimento. Para quem possui graduação, ele certifica como pós-graduação reconhecido pelo MEC. A ANEP está situada em Votorantim, São Paulo, no Centro Empresarial Bandeiras e também possui mais de 5 polos no estado de São Paulo. Mais informações, ligue 15 30196403. High-Torque Car Service, a sua oficina multimarcas nacionais e importados. Isso mesmo, High-Torque, a oficina famosa do YouTube. A oficina do ADG aqui em Sorocaba. A High-Torque oferece serviço de revisão e manutenção no sistema de freio, de suspensão e de injeção eletrônica. Oferece também o serviço de troca do fluido da transmissão automática, correia dentada e muito mais. High-Torque Car Service, aqui em Sorocaba. No aniversário do Torra Preços Araçoiaba da Serra, quem ganha é você. São R$2.000 em vale compra. São 4 chances de ganhar. 4 vales de R$500 cada. Sorteio 3 de setembro. Curta o Instagram, @Mercado Torra Preço. Até o vídeo da promoção e marque quem quiser. Quanto mais pessoas marcar, mais chances de ganhar. Aniversário de 1 ano do Torra Preço Araçoiaba da Serra. Os melhores produtos com preços que cabem no seu bolso. Rua 21 de abril, número 103 Centro. Torra Preço Araçoiaba da Serra. 120 anos trabalhando junto com o agro, impulsionando o crescimento de toda a comunidade, pois reinvestimos os recursos na sua região. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Notícia. Rádio Jovem Pan.
8h35, eu repito, 8h35. Eu quero, obviamente, dizer que estou com o professor Adilson César aqui em Sorocaba e é sempre uma alegria. Olha, Colégio Cerro, berçário para vestibular, o melhor caminho é o que fazemos juntos. E esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de pré-moldiza para moldados. E Serviplan. Você quer um plano? A Serviplan Saúde tem todos. Muito bem, nós continuamos com o historiador, presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, professor de História, historiador, professor Adilson César. E eu gostaria, professor, de nesse bloco que a gente vai finalizar, eu queria não finalizar nunca, né? Porque é uma aprendizagem, é uma aula, né? Muitas aulas, é um curso da vida de Sorocaba. Eu queria falar um pouquinho eu sei que o senhor tem um especial apreço por Mylasky, né? O pai da Sorocabana, né? As estradas de ferros no Brasil foram rasgadas, espero que voltem agora a funcionar, não deixando só a malha. Hoje que nós temos problema do preço do combustível, do petróleo, do óleo diesel, se nós estivéssemos operando numa quantidade maior as ferrovias, a gente, com um país de extensão continental, seria fundamental. Então lembramos aí de Mylasky, impossível de não lembrar, Francisco Adolfo de Vanhagen. Depois o senhor me acerta a pronúncia, não sei se é Vanhagen ou Vanhagen. F. Vanhagen é Farhagen. Farhagen. Então tá bom. Que está sepultado. Esses dias eu falei, não, está sepultado na praça à frente da Uniso. Não tá. É o único sorocabano sepultado fora dos cemitérios da cidade. Isto, e está diante. Então vamos falar desses caras importantes aí pra gente? Vamos lá. Bom. Quem você quer primeiro? O senhor que manda. Eu vou por Farhagen primeiro. Tá bom. Francisco Adolfo de Farhagen, ele nasceu aqui, na realidade hoje não é mais Sorocaba, né? Porque nasceu em Ipanema. É a cidade de... Votorantim ou Iperó? Não, Boituva também tem? Não, Araçoiaba da Serra. Pois é, junto com Araçoiaba da Serra, faz limite com Araçoiaba da Serra, a cidade. Ixi, não é Iperó não, professor? Não, é Iperó. Iperó. Isso mesmo, desculpe. Imagina, tanta informação, professor. Eu também tenho que tem que buscar chamar. A mudança temporal, né? Apenas isso. Nós consideramos o Farhagen sorocabano, né? Como ele mesmo gostava de ser chamado. Meu pai nasceu em Salto de Pirapora. Ele falou, viu, Sorocaba era Sorocaba. Eu não sou Salto de Pirapora. Claro que eu sou. Nasci em Salto de Pirapora de Sorocaba. De Sorocaba, né? Exato. Não preciso de título de Sorocaba porque sou sorocabano. Perfeito. E recusou o título de cidadão porque se sentia como tal cidadão sorocabano. Perfeito. Bom, então, Francisco Adolfo de Farhagen nasceu aqui na Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema, que era um ponto culminante na época, era o ponto tecnológico de primeira excelência. Só que ele vai embora do Brasil porque seu pai quer acompanhar o Dom João VI. Então, Dom João VI saindo do Brasil, a família Farhagen também vai embora do Brasil. Então, ele vai estudar em Portugal. Engenharia naval ou militar? Engenharia militar. Se desenvolve lá no processo militar. E, num determinado momento, por volta dos anos de 1938 a 40, ele resolve vir ao Brasil e pedir a cidadania brasileira. Em princípio foi recusado. Essa é a realidade. Tinha um grupo de pessoas que não queriam saber dele por aqui e recusa. Quem vai dar o título para ele é o próprio imperador. Perfeito. Mesmo contra a vontade. Então ele assume aqui. Só que daí ele quer entrar nas nossas forças armadas, entre aspas, essa palavra força armada, quer dizer, no nosso exército imperial da época, que também não era imperial ainda, né? Mas não querem dar para ele a graduação que ele dispõe lá de Portugal. Lá de Portugal. Então o que ele faz? Ele vai para o setor diplomático. Vai para o setor diplomático e ingressa no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que estava começando nesta época.
Fundou-se em 1838. Qual é a finalidade deste instituto? A finalidade dos institutos, que esse é o primeiro. Preservar a memória, né? É preservar a memória, fazer a história. Porque não documentá-la. Nós não tínhamos a identificação do ser brasileiro. E ele é o primeiro que escreve sobre a história do Brasil. Sobre a história do Brasil, e é a maior obra em termos de história do Brasil até os dias de hoje, entre aspas, esse maior, porque ele fez uma história do Brasil, não especificamente de São Paulo e do local dele. Ele fez a história do Brasil global. No global. Global. Qual o motivo disto? É para manter a unidade territorial brasileira. Que visão genial, né, para um homem naquela época. Exato. Né? Se hoje você for debruçar-se sobre isso, você tem a história da Bahia, da independência da Bahia, você tem a história do Maranhão, você a tem dele não. A dele não, a dele ele E aonde vem Visconde de Porto Seguro? Porque poucas pessoas sabem que ele é o Visconde de Porto Seguro. Esse título quando foi dado e por quê? Veja, ele ingressou na carreira diplomática. Como dentro da carreira diplomática, a primeira incumbência dele foi a Europa, Portugal, Espanha, etc., e França, aonde ele coligiu e montou o nosso processo histórico. Foi de fora para dentro. De fora para dentro. Pegou todos os escritos de fora. De fora para dentro, a fim de construir a história do Brasil una. Aí, depois disso, ele vai percorrer a América do Sul, em vários setores. Tanto é que no Chile ele vai encontrar e vai casar-se no Chile. É lá que morreu e foi enterrado, né? Daí que o Teodoro Mendes trouxe ele pra não cá. morreu lá. Tá. Então, ele vai morrer como embaixador plenipotenciário do Brasil em Viena da Áustria. Ele morreu em Viena da Áustria. Só que antes disso, ele veio para o Brasil um ano e pouco antes, porque ele morreu em 1878. Em 1877 ele estava no Brasil e no lombo de mula ele foi mostrar aonde deveria ser construída a capital do Brasil. Planalto Central. No Planalto Central. Antes do Juscelino ele já enxergava. É ali mesmo, é questão de quê? De quilômetros. O local que ele localizou para ser a capital do Brasil. Motivos específicos da época também se encontram os rios. Porque dali você parte para o Amazonas, você parte para o Nordeste, você parte para o Sul e parte até para o Oeste. Que fantástico, a gente não tem noção. Basta olhar rios, a parte geográfica e tudo. O transporte era no Rio, né? Prioritariamente. Prioritariamente, embora esteja um pouquinho distante uma coisa ou outra, mas já começava a ideia das estradas de ferro. Já tínhamos escravos nessa época ou só os índios? Não, tínhamos escravos. Já tínhamos escravos? Índios não, índios já estavam livres hoje. O negro é que permanece mais tempo. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito dele, né? Por que ele estava, os seus restos mortais estavam no Chile, e então o prefeito da época, em 77, 78, prefeito José Teodoro Mendes, um grande prefeito, jurista, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Federal. A emenda Dante de Oliveira ficou pareada, ele abriu mão da dele, que era similar para entrar a emenda das diretas. É alguém que poderia, que pena não ter mais o Teodoro Mendes para defender a democracia que a gente às vezes sente ameaçada, né? Pergunto o senhor, por que ele veio para Sorocaba, foi enterrado, né, na frente da Uniso, ali no Campus Trujillo, e depois quando que decidiu-se ir para o Instituto Histórico? Veja, perdoe o esquecimento da data que foi, mas ele falecendo em Viena da Áustria, a esposa reuniu ele e uma das filhas que tinha falecido lá também e trouxe para o Chile, porque ela era chilena e tinha família lá. Trouxe todos eles para lá e permaneceu lá. Quando foi o governo do Teodoro Mendes, sem dúvida alguma, como você colocou, foi um prefeito excepcional. É verdade. Graças a ele que nós estamos ainda na casa de Aloysio de Almeida. Senão o próprio Instituto talvez não existisse mais. Não é? Nos instalamos na casa Aloysio de Almeida e
houve iniciativas por parte do Teodoro que, junto com o Laelso Rodrigues e com o Luizinho Marins, que era o secretário da época. Educação, saúde, esporte, era tudo uma pasta só. Uma pasta só. E também estava vinculado ao Instituto Histórico. Então eles foram a Santiago do Chile e conseguiram repatriar o Farinhagen. Este filho brasileiro. Esse filho, e contrabandear um outro. Quem é o outro que foi contrabandeado? É a filha. A filha veio junto também. A filha veio junto, porque quando eles abriram o caixão, eles encontraram 2 e não 1. Então, que vem. Aí não tinha como resolver a situação, puseram junto e conseguiram passar pela alfândega, acabou. Tudo bem, né? Então, o Farinhagen veio. Chegou aqui, eles construíram aquele monumento, que é o próprio monumento que existe ainda hoje, foi doação da Fundação Visconde de Porto Seguro de São Paulo, e ali eles colocaram uma urna contendo os 2, diante da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o primeiro bloco da Unijo. Fazíamos todo ano solenidades ali, naquele local. Extremamente perigoso, porque era uma rotatória muito pequena, né? E desviava. Então, quando eu resolvi aí com as comemorações do sesquicentenário do Visconde de Porto Seguro, do Farinhagen, eu resolvi que tínhamos que transferir aquele lá para um outro local mais aprazível para preservá-lo. Claro, e cultuar a memória. Cultuar a memória. Então, conversamos com a prefeitura, com outros e com o Laelso. Mas não vai ter gente que vai querer também ser enterrado por lá, não, professor? Vai conversar os historiadores, tudo que não vai ter lugar mais para nada, enterrar todo mundo. Então, o que nós demore, né? Fizemos, abrimos o monumento, estava completamente encharcado, cheio de água, temos fotos todas, isso daí. Levamos os restos mortais dos 2 para o Instituto Histórico, e aquela mesa que nós temos lá no centro, foi espalhado todos os ossos dali. Eu trouxe uma arqueóloga de São Paulo, ela separou os ossos de que era de quem, do que era a filha e do que era dele. E, inclusive, uma coisa que foi excepcional, que foi encontrar um maxilar com uma obturação de ouro. Veja você, isso final Naquela do século. Época, hein? Naquela época. Senhora. Bom, enfim, separamos, construímos uma outra urna, esta doada então pela Fundação Baldino do Amaral, de ferro. Inteirinha lacrada para evitar umidade, a penetração de água e tudo mais, e instalamos diante do Mosteiro de São Bento, um local que ela fica preservada, certo? Infelizmente, a ação de gatunos já funcionou também ali, roubaram a placa. A placa já foi, assim como a espada do Baltazar e várias outras coisas. Terrível. Vamos falar do Brigadeiro Tobias? Sim. Patrono da Polícia do Estado de São Paulo, um sorocabano também pujante, uma figura importante, né? Muito importante. E mais interessante de tudo é que este não foi para a Europa estudar na Europa. Este estudou aqui no Brasil mesmo, com Feijó e com vários outros próximos. Ele teve um namoro com a Domitila de Castro, não? Ele não teve um namoro com a Domitila de Castro. É a Marquesa de Santos. Exatamente. Mas isto foi depois dela ter sido obrigada com a morte de Dona Leopoldina. Ela foi obrigada a sair do Rio de Janeiro para a nova rainha que vinha. Então, ela veio para São Paulo, e em São Paulo ela conhece o Brigadeiro, já conhecia antes, mas agora um conhecimento mais íntimo, e os 2 se tornam amantes. Mas os 2 eram livres. Os 2 eram livres completamente. Senão a tradicional família sorocabana não vai gostar dessa história. Não, mas ele vem tradicionalíssimo. Ele vem, mas ela fica na casa da mãe dele, inclusive. Aceita pela família, né? Aceita pela família. Que ficava ali quase no começo do Largo do Canhão, para ser bem sorocabano. Ali ela ficava ali e já tinha filhos com ele.
inclusive, além dos do o imperador, filhos com o próprio brigadeiro. Só no último momento, quando o brigadeiro percebe que realmente não vai mais conseguir deter o avanço de Caxias sobre Sorocaba, então a revolução está perdida, ele então, para salvaguardar as condições boas para ela, ele resolve e realiza um casamento com ela, reconhecendo evidentemente todos os filhos. Ela e a mãe dele se recolhem no convento Santa Clara para ficar protegidas. Ele foge para o sul com a intenção de encontrar os revolucionários gaúchos e tentar recuperar. E aqui fica então como chefe da revolução o padre Diogo Antônio Feijó, que não podia sair porque estava na cadeira na cadeira. Perfeito. Paralítico. Para a gente encerrar, professor, falamos do brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, não falamos nós não falamos da estrada de ferro do Mailasque, Matheus Mailasque. Sim. Parece que é o seu preferido, né? Não é que é meu preferido. Eu me dou bem com todos eles. Mailasque é sorocabano também, nascido? Não, né? Mailasque não. Mailasque é difícil dizer. Hoje, se fosse dizer que o Mailasque seria eslovênio, hoje. Não é? Na época, ele deveria ser considerado como húngaro, só que a Áustria havia ocupado a Hungria, então ele era militar austríaco. O que ninguém sabe é o que aconteceu, que ele saiu rapidamente, célere da Europa e veio para Sorocaba. Agora, veio para Sorocaba, assim como o Matarazzo e vários outros que nós já citamos. Sorocaba era o grande centro. Família Moraes, né? Depois. Exato, é o grande centro de Sorocaba. Comendador Pereira Inácio, antes da família Moraes, ele que fundou a indústria Votorantim. Então veio para Sorocaba, só que também não tinha nada. Então ele começou com empregado comum. Só que ele tinha uma habilidade para a parte técnica que chamou a atenção. E aí ele começa a se desenvolver nessa parte técnica, impõe-se também no comércio e consegue se enriquecer. Tal momento auspicioso das estradas de ferro. Itu, a cidade vizinha, resolve fazer uma estrada de ferro. E eles, sabendo disso, com um grupo de sorocabanos, se deslocam até Itu para querer fazer parte associativa nessa estrada de ferro. Os ituanos dizem, não tem problema nenhum, mas não vamos estender a estrada de ferro até Sorocaba. Construam vocês. Aí eles não interessava mais para eles retornam para Sorocaba. Nós tínhamos uma produção algodoeira muito grande, estava em plena guerra da secessão nos Estados Unidos, as empresas todas aqui, né? Kenworth, logo muito depois a família Pereira da Silva, que construiu fazer um tecido em Sorocaba. Então ele diz, aquela época reunia tudo na igreja e saía da igreja, ficavam conversando na praça, as famílias e tudo mais. Mas conta, aí entre aspas, não sei bem até que ponto é história ou até que ponto é história, né? Perfeito. Mas é interessante porque estimula. Saíram e disseram, pois olha só o que os ituanos fizeram e tudo mais, nós não temos condição disso. Ele disse assim, como não temos condição? Vamos fazer a nossa estrada. Já que eles não querem nós como sociedade, vamos construir a nossa. Mas como? De que jeito? Com o quê? Diz que ele enfiou a mão no bolso, tirou uns tostões e disse, com isto e toda a minha fortuna. Sensacional, que peso, que lindo. Aí, a partir daí, então, começou a criação da estrada de ferro. Que benemérito, né? Sorocabana, que vai se tornar uma das grandes potências. Professor Adilson, eu queria falar o dia inteiro com o senhor, eu estou muito feliz, fazia muito tempo que a gente não conversava sobre o aniversário de Sorocaba. Dá pra gente falar depois de Constituição de 88, antes aí do período eleitoral, a gente entender um pouco a matemática dessa Câmara Alta, Câmara Baixa, né? Que nós temos, certamente a gente fala ainda em setembro sobre esse assunto da gente observar
a movimentação do país nesse processo eleitoral. Obviamente sem nenhuma tendência, sem nada, mas assim, entender a importância, acima de tudo, da composição do Congresso Nacional. Ela é fundamental para a vida do país. E a gente às vezes não leva em consideração. Foi um prazer. Parabéns para Sorocaba, né? Parabéns para o senhor também. Parabéns, Sorocaba, sem dúvida alguma. Muito e para você também, que precisamos disso, precisamos difundir a nossa história para que o habitante de Sorocaba tenha orgulho de ser sorocabano. Muito bem, olha, o Wilson Grilo hoje ainda no YouTube, você pode acompanhar tanto o jornal todo como apenas a entrevista do professor Adilson separada, tá no Jovem Pan Sorocaba. Só a partir das 5 horas da tarde esse conteúdo no máximo estará já colocado com link. É só entrar no YouTube e ver essa entrevista na íntegra. Quem quiser salvar, guardar, é realmente um conteúdo muito importante da história de Sorocaba. Um abraço à professora Doroteia Senja César, que se fez acompanhar aqui do seu marido, que é presidente do nosso Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba. Tem muita coisa para aprender, muita coisa para que ele venha nos ensinar aqui na Jovem Pan. Obrigado, professor. Eu que agradeço. 8 horas e 56 minutos, café Excelsior e produtos da Padaria Real. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.